Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Amanda, eu sou Head de Recursos Humanos e professora aqui na Mversity. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como atrair e reter os melhores talentos dentro da sua empresa. Vem comigo! Eu gosto muito dessa frase do Michael Jordan, que é: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Então a gente precisa construir um time forte dentro do nosso e-commerce para a gente impulsionar cada vez mais o nosso negócio e alcançar os nossos objetivos. Então, falando um pouquinho, o que é atração e retenção de talentos? Então, a atração é o processo de atrair os melhores candidatos para a sua empresa. E retenção é o processo de reter esses profissionais por mais tempo. Não adianta você contratar um bom profissional dentro da sua empresa se você não conseguir reter esse talento, se você não conseguir fazer com que esse profissional fique na sua empresa, se desenvolva e cresça junto com a organização. Então, quando uma empresa ela atrai e retém os talentos, ela está investindo na própria capacidade dela de inovar, de crescer e de permanecer-se competitiva no mercado, porque cada vez mais precisamos atrair e ter os melhores profissionais do mercado junto conosco, impulsionando e alavancando cada vez mais o nosso negócio. Então, eu vou falar um pouquinho dessas estratégias, como é que a gente vai atrair e reter esses talentos. Então, o primeiro ponto, desenvolva uma marca forte. Para atrair talentos, é importante que você tenha uma marca forte para atrair esses candidatos, tá? Isso pode ser alcançado através de uma cultura empresarial atraente, uma remuneração competitiva, benefícios, entre outros. Quando a gente fala de ter uma marca forte, Amanda, você está falando que eu preciso ter X milhões de seguidores no Instagram? Não, não é isso. Ter uma marca forte é ter uma empresa consolidada no mercado, que tenha os processos organizados, que tenha cultura, que quando esse profissional chegar na sua empresa, ele vai ver que a empresa é forte, que tem organização, que tem cultura, que tem objetivo, que tem meta, tá? 2, recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção precisa ser feito de modo estratégico, tá? Hoje em dia não dá mais para fazer de qualquer jeito, ou fazer mais ou menos, ou olha, recebi esse currículo aqui que tal pessoa trouxe e indicou, vou contratar. Claro que indicações são sempre bem-vindas. Aqui na empresa, por exemplo, a gente sempre recebe indicações, mas a gente recebe o currículo, inclui esse profissional no processo de recrutamento e seleção. Se ele tiver todos os requisitos e skill, ok, ele vai ser aprovado. E se por alguma eventualidade ele não tiver para aquela posição, a gente deixa o currículo aqui para uma próxima oportunidade. Ainda tem muita gente não fazendo um processo seletivo estratégico. Então a pessoa está gastando muito tempo perdendo dinheiro porque não está investindo em recrutamento e seleção estratégico. Então, as empresas podem utilizar estratégias e dinâmicas na hora de recrutar os melhores talentos no mercado. Então, por exemplo, pode ter um programa de indicação de funcionários, trazer um currículo, como eu falei, pode, mas inclua esse candidato no processo. Ou não pega só o currículo e fala, está contratado, começa amanhã. Buscar nas universidades, escolas técnicas e utilizar técnicas que avaliam as habilidades e competências também desses candidatos durante as entrevistas. Então, as entrevistas também, no geral, precisam ser bem feitas, porque às vezes a pessoa chega e fala, oi, tudo bem? Quem é você? Eu sou tal pessoa. Tá bom. Você sabe fazer isso? Sei. Então você está contratado. Então, a pessoa fez uma entrevista, mas não avaliou também aquela competência técnica do candidato. Então, volto a dizer, processo seletivo precisa ser bem feito e precisa ser feito de modo estratégico e assertivo. 3. Proporcione treinamento e desenvolvimento, tá? Os talentos no mercado hoje, o que eles buscam? Eles buscam oportunidade de aprendizado e crescimento o tempo todo. Então, se ele chegar na sua empresa e ver que, de repente, lá ele não vai ter uma oportunidade de crescer, a empresa não oferece um treinamento, e isso vai fazendo com que ele acaba se desinteressando e possa olhar novas oportunidades no mercado. Amanda, mas ele não vai crescer daqui 2, 3 meses. Claro que não. Então, como é que você vai fazer? Lembra lá o primeiro item de ter uma empresa forte, uma marca forte, uma cultura? Você vai falar, olha, a nossa empresa está em ascensão, nós estamos crescendo muito. E a nossa meta, o nosso objetivo é continuar crescendo. Então, se você vier trabalhando junto conosco, tiver um bom desempenho,
performar bem, daqui, por exemplo, um ano e meio, vai surgir novas oportunidades e você pode crescer conosco. Por exemplo, é um vendedor. É uma vendedora. Olha, a nossa ideia é expandir o negócio e crescer nosso time comercial. Então, a gente está iniciando o setor com você. Você é a nossa primeira colaboradora. Conforme for a sua performance, mais para frente a gente vai expandir o time. E se você estiver performando bem, se você estiver também, claro, gostando, porque vai que a pessoa não gosta, enfim. Se você estiver performando bem, gostando das atividades e gostando em si da empresa, você tem a oportunidade de alcançar novas posições. Pode ser que de repente seja uma vendedora sênior ou um cargo de liderança. Então você mostra para a pessoa que hoje ela não vai crescer, porque não tem como a gente chegar na empresa hoje e crescer amanhã, mas ela tem oportunidade de crescer, seja a médio prazo, mas você está mostrando para ela a oportunidade. Ela está aqui e ela consegue vir para cá. Então, proporcione isso, um treinamento e desenvolver as pessoas. Ah, Amanda, mas eu preciso contratar alguém de fora para treinar? Se você tiver um budget, um orçamento, é legal, quando possível, você trazer também uma pessoa de fora. Mas se não, você consegue treinar esses profissionais com os próprios talentos que você tem dentro da empresa. Então, por exemplo, profissional de vendas. Antes quem vendia? Quem vendia era tal pessoa que trabalha aqui há muito tempo, conhece todo o nosso processo de vendas. Então, coloca essa profissional para treinar a profissional nova, por exemplo, que está chegando. E sempre mostra isso para as pessoas, oportunidade de crescimento. Os talentos buscam oportunidade de crescimento. E quando você oferece treinamento e essa oportunidade que ele tem de se desenvolver, você não está prometendo nada, você está oferecendo uma oportunidade. Olha, se você performar bem, se você tiver resultado, se você gostar e se adaptar bem, no futuro você tem a oportunidade de crescer. Você não está prometendo. Você está mostrando que tem oportunidade, mas que para isso depende muito mais dele do que da empresa, porque é assim que funciona, né? Claro que às vezes a empresa não tem uma oportunidade naquele momento, mas ela pode ter em outro momento, mas depende muito mais de nós. Eu falo muito isso na empresa. Quem faz o nosso plano de carreira somos nós, e não é a empresa. Então, isso é uma maneira eficaz também de manter esse profissional mais engajado e mais motivado no teu negócio. 4, crie um ambiente de trabalho agradável. Hoje a gente passa mais tempo no nosso trabalho do que na nossa casa. Então é importante que o ambiente de trabalho seja agradável e seja propício para o nosso desenvolvimento, crescimento e produtividade. Como é que a gente pode fazer isso e tornar o nosso ambiente de trabalho mais agradável? Lembra quando eu falei lá no começo de empresa forte, de cultura? Então, por exemplo, aqui na empresa a gente não aceita nenhum tipo de discriminação, seja por raça, cor, sexo ou religião. Então a gente trabalha muito forte isso na nossa cultura. Por quê? Muitas vezes no ambiente de trabalho sempre tem uma pessoa ou outra que faz uma brincadeirinha, que faz algo que vai contaminando e vai contribuindo para que esse ambiente se torne desagradável. Então a gente, enquanto empresa, tem que bater muito forte na questão da cultura. Então trabalhar isso. Olha, pessoal, aqui não é legal, a gente não gosta, não tolera esse tipo de brincadeira. Aqui a gente está aqui como profissionais, então não cabe nesse espaço. Então a empresa tem que atuar de modo estratégico, contribuindo para que esse ambiente seja agradável. Isso é um exemplo básico que eu trouxe, mas é uma coisa que vai contaminando, vai minando ali aquele ambiente e ele era, por exemplo, agradável e de uma hora para outra ele passa a ser desagradável, né? Então, o que a gente pode fazer também falando em ambiente? A gente pode, né, ao criar um espaço mais confortável para os colaboradores. Então, Amanda, aqui na empresa eu não tenho um espaço de descompressão, mas o que você pode fazer? Colocar algumas poltronas, uma mesinha, um espaço mesmo que pequeno para que na hora, por exemplo, do almoço ou na pausa, esse colaborador possa ir lá, ficar mais tranquilo, né? Trazer equipamentos modernos também, porque às vezes a pessoa fala, comecei a trabalhar lá na empresa, me deram, por exemplo, um computador que não funciona, faltando tecla. Então, assim, isso não é legal. A pessoa acabou de chegar, você está trazendo talento para dentro da sua empresa, e aí isso, com o tempo, também pode acabar gerando um desconforto, né? Então, tem equipamentos adequados, modernos, e uma coisa que o pessoal busca muito hoje em dia é essa questão de horário, de flexibilidade. Amanda, mas a minha vaga precisa ser presencial. Ok, quando a gente fala em flexibilidade, né, não necessariamente precisa ser uma vaga home office. Então, por exemplo,
Ah, eu sei que se eu precisar amanhã sair mais cedo do meu trabalho, eu tenho essa flexibilidade de amanhã ou depois compensar essa hora que eu fiquei ausente, por exemplo. Ah, amanhã eu vou precisar chegar mais tarde, porque, sei lá, eu vou ao banco. Eu sei que eu posso compensar, por exemplo, depois desse horário. Então, quando a gente fala em ambiente de trabalho, a empresa também tem que prezar por tudo, nos mínimos detalhes, desde equipamento, o espaço, limpeza do local. Então, assim, a empresa tem que zelar pela limpeza. Claro que geralmente mesa de trabalho, cada um limpa a sua, até porque às vezes tem papéis, documentos importantes em cada mesa. Então, ok, cada um limpa a sua, mas tem que ser um ambiente limpo, gostoso e um ambiente bonito para se trabalhar. O que eu digo bonito não é luxuoso, nada, mas ó, você entra no escritório, tá tudo limpinho, tudo organizado. Isso brilha os nossos olhos também, né? Então, o que a empresa pode fazer para criar esse ambiente agradável, a empresa precisa fazer. E orientando também a equipe, os colaboradores, para eles também tornarem esse ambiente agradável. Então, por exemplo, evitar essas questões de brincadeira, que uma hora ou outra sempre desagrada alguém, isso é fato. Então, por exemplo, orientar os colaboradores a terem esse espírito de união, de repente a empresa proporcionar um bolo no final do mês nos aniversariantes, ou a equipe bateu meta, vamos comprar um salgado, um refri, enfim. Então a empresa tem que proporcionar esse ambiente e os colaboradores também precisam ser estimulados para proporcionar esse ambiente. 5. Ofereça remuneração e benefícios competitivos. Então, oferecer salários e benefícios que sejam competitivos com relação ao mercado também ajuda a atrair e reter os melhores talentos na sua empresa, tá? Além disso, é importante que você tenha benefícios personalizados para a necessidade individual dos colaboradores. Nossa, Amanda, mas eu tenho 100 colaboradores, como é que eu vou fazer uma coisa individual, personalizada, né? Quando a gente fala nesse sentido, é buscar o bem-estar dos colaboradores. Então, por exemplo, eu pago X valor de salário. Então, num mês ou outro que a equipe bater meta, coloca uma premiação, uma bonificação diferenciada para o pessoal engajar mais, né? Olha, hoje eu tenho um benefício na minha empresa, hoje eu tenho um benefício só de transporte. Quando tiver a possibilidade, coloca um outro benefício. Então, por exemplo, um benefício, claro que a gente sabe que tem que ser um benefício que seja bom para ambas as partes, tanto para a empresa quanto para o colaborador, né? O que você pode trazer, por exemplo, de benefício? Eu posso fazer, por exemplo, uma parceria, é, por exemplo, aqui em Limeira a gente tem a ACIL, que é a Associação Comercial, por exemplo. Então, eu posso fazer uma parceria com a ACIL e, em contrapartida, eles disponibilizam alguns benefícios, por exemplo, não sei, de Gympass, ou desconto no cinema de 50%, porque daí a empresa, por exemplo, investe um valor pequeno de R$ 200, enfim, por mês, por exemplo, né? E aí esse funcionário ele tem desconto para ir no cinema. Claro que tem cidades que o cinema já tem um valor padrão, então, por exemplo, toda quarta X valor, sexta, enfim. Mas você pode pensar em remuneração e benefícios diferenciados, tá? Não precisa ser somente em dinheiro, mas o que você pode ofertar de diferente? O que você pode trazer de inovação? Bom, então o que nós fizemos para atender às necessidades individuais? Nós tínhamos 2 cartões de uma determinada bandeira, nós mudamos esse benefício para um cartão de uma determinada bandeira, pensando em atender às necessidades individuais desses colaboradores. Qual que foi o ganho que teve? O cartão que era só refeição, por exemplo, que ele só passava em restaurante, ele ficou alimentação e refeição. Então, ele passa em qualquer estabelecimento de alimentação e refeição. Então, a pessoa escolhe, eu quero comprar hoje no mercado, eu passo meu cartão. Amanhã eu quero jantar em tal lugar, eu passo meu cartão. Então, qualquer estabelecimento que aceita refeição ou alimentação, a pessoa usa, né? Na verdade, qualquer estabelecimento que forneça refeição ou alimentação, a pessoa consegue usar. Desde se ela for no shopping e passar lá para chupar um sorvete, até se ela for no supermercado fazer a compra do mês. Então, e o que é isso acontece? Atende a necessidade individual, porque tem colaboradores que preferem utilizar esse valor para comprar em supermercado e tem colaboradores que gostam de utilizar para sair, num barzinho que ele aceita. Então, vai atendendo a necessidade individual de cada um. Mesma coisa o transporte. Então, agora é um cartão, só que ele tem a bandeira de mobilidade. O que faz mobilidade? Ele é aceito em qualquer
posto de combustível, então não tem só aquela listinha que antes tinha 5, 6, ele é aceito em qualquer posto de combustível da cidade e é aceito em Uber 99. Então a pessoa fala, mas eu não tenho carro. Mas eu posso usar esse saldo para pedir um Uber 99 e trabalhar. Então eu venho atendendo a necessidade individual da minha equipe. Por quê? Antes ou eu pegava o vale transporte ou eu abastecia. Mas aí você fala, mas eu não tenho carro e eu não gosto de andar de ônibus, ou o ônibus da minha casa demora muito, não compensa. Então, atendendo essa necessidade individual, a gente tem essa opção no cartão que ele tem a mobilidade. Você cadastra no Uber 99, debita do saldo do cartão e isso não gerou nenhum custo a mais para a empresa, nem um custo a mais para os colaboradores. Então, foi um benefício, a empresa viu uma oportunidade de trazer um benefício a mais para os colaboradores, para atender a necessidade deles e fez. Então, quando a gente fala em atender as necessidades, é nesse sentido, buscar o que encaixa melhor para o seu time, para os seus colaboradores. Bom, hoje é isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês pensarem muito sobre esse tema de como atrair e reter os melhores talentos para a sua empresa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e até a próxima aula. Tchau, tchau!